E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais um vídeo, dessa vez, uma reflexão será sobre as nossas formas de desigualdade, ou as novas expressões da questão social que vem surgindo aí com as muitas mudanças que a sociedade vem passando, né, galera? E claro, os desafios para o serviço social frente a tudo isso, que, diga-se de passagem, ficam cada vez maiores. Mas antes, né, eu preciso daquela moral de vocês, né, galera? Caso ainda não seja inscrito ou inscrito, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações para você não correr o risco de perder nenhum conteúdo novo. E para aqueles que puderem e quiserem, acharem que o trabalho aqui possui alguma relevância, considere contribuir, se tornando membro do canal por apenas R$ 4,99 por mês. Lembrando, gente, que existem outras formas de ajudar, como, por exemplo, o Valeu Demais nos vídeos. Mas para você que não pode, sua inscrição no canal e seu like nos vídeos já ajudam muito. Então vamos lá? Você já percebeu como que o mundo do trabalho vai mudando ao longo dos anos? Antigamente, ter um emprego com carteira assinada, né, gente? Direitos trabalhistas, estabilidade, né? Era algo muito comum. Mas hoje, a realidade é bem diferente. Isso tem muito a ver com um sistema chamado neoliberalismo, que começou a se fortalecer lá nos anos 80 e segue firme até hoje, infelizmente, né? A ideia principal desse modelo é reduzir o papel do Estado na economia, deixando o mercado livre, digamos assim, para editar as regras. Parece muito bonitinho no discurso, né? Só que na prática isso significa menos investimentos em serviços públicos, cortes em direitos trabalhistas e um aumento na desigualdade social. Um dos efeitos mais visíveis disso é a precarização do trabalho. A gente vê cada vez mais pessoas trabalhando sem carteira assinada, sem férias, sem 13º e muitas vezes sem nenhuma garantia de renda fixa. A tal uberização, né, um termo novo, virou símbolo desse cenário. Motoristas, entregadores, vários outros profissionais, eles trabalham por aplicativos sem vínculo nenhum empregatício, ganhando por demanda e assumindo todos os riscos sozinhos. Para além disso, o desemprego estrutural ele se tornou um grande problema. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que mesmo quando a economia ela melhora, muitas vagas simplesmente não voltam a existir como antes. Máquinas, inteligência artificial, automação, elas acabam substituindo cada vez mais funções. E quem não tem uma qualificação acaba ficando para trás. E falando em qualificação, galera, tem um outro problema grave, tá? A desigualdade digital. É isso mesmo que você está ouvindo. Hoje, muita coisa depende da internet, desde estudar até conseguir um emprego. Só que milhões de pessoas ainda não têm acesso de qualidade ou sequer sabem usar essas tecnologias direito. E o que isso cria? Isso cria uma nova barreira de exclusão social. Quem não está conectado fica fora dessas oportunidades, entende? Ou seja, gente, as mudanças econômicas dos últimos anos, elas trouxeram desafios enormes. O trabalho mudou, os direitos foram enfraquecidos, a desigualdade aumentou. Mas será que isso tem solução? Como a gente pode reverter esse quadro? Então, galera, se tem uma coisa que a gente percebe quando anda pelas cidades, por exemplo, é o número crescente, cada vez mais crescente de quê? Pessoas em situação de rua. E não é só impressão, galera. Isso tem aumentado muito nos últimos anos e não é coincidência, tá? As crises econômicas, o desemprego, a falta de políticas públicas eficazes, elas jogam cada vez mais gente nessa realidade cruel. E o pior, sair dela é muito difícil. Então, sem endereço fixo, sem documentos, sem oportunidades, essas pessoas acabam invisíveis para o sistema. Só que essa não é a única mudança que está acontecendo na nossa sociedade, entende? Outro grande desafio, por exemplo, também é o envelhecimento da população. Com os avanços da medicina, a gente está vivendo mais, galera. E isso é ótimo, lógico que é ótimo, não estou falando mal. Mas será que o país está preparado para oferecer qualidade de vida para essas pessoas idosas? Muitos deles acabam enfrentando ali dificuldades financeiras, solidão, falta de assistência, aposentadorias baixas, falta de acessibilidade e um sistema de saúde sobrecarregado. O que isso acaba acarretando? Acaba acarretando, para quem vai envelhecendo no Brasil, cada vez mais desafios e cada vez mais difíceis.
E tem mais, tá? As desigualdades sociais, elas não afetam todo mundo da mesma forma, como vocês bem sabem, né, galera? Quando a gente fala de gênero, por exemplo, de raça, de identidade, a situação ela fica ainda mais complexa. Mulheres ainda ganham menos que os homens, enfrentam mais dificuldades, digamos assim, no mercado de trabalho. Pessoas negras são maiores entre os mais pobres e também as que mais sofrem violência. E quando a gente fala de pessoas LGBTQIAP+, por exemplo, os desafios eles vão desde a dificuldade de conseguir emprego até a falta de proteção contra a discriminação. E tudo isso que eu estou dizendo cria com o que a gente chama de desigualdades interseccionais. Vocês já ouviram falar? É um problema que precisa ser enfrentado com políticas públicas que realmente incluam e protejam esses grupos. Ou seja, galera, os perfis de vulnerabilidade eles estão mudando e aumentando, não só mudando. População de rua cresce, pessoas idosas enfrentam novos desafios e ainda tem muita desigualdade de gênero, de raça e de identidade. Como a gente lida com tudo isso? Como garantir um futuro mais justo e mais inclusivo? Então, galera, assim, ó, vamos lá. A tecnologia ela mudou completamente a nossa forma de viver. Hoje, com o celular na mão, a gente pode acessar qualquer informação em segundos. Eu mesmo estou gravando esse vídeo aqui com o celular. Então, assim, ó, falar com pessoas do outro lado do mundo e até estudar sem sair de casa. Parece incrível, né? De fato, é incrível. Mas nem tudo são flores. As redes sociais, que deveriam servir para aproximar as pessoas e compartilhar conhecimento, elas também se tornaram um campo minado de desinformação e de manipulação. Fake news se espalham rápido, acabam influenciando ali milhões e impactam na construção de políticas públicas, por incrível que pareça, tá? Muitas vezes, decisões importantes elas são tomadas com base em informações falsas ou distorcidas, e isso vai acarretar o quê? Isso vai prejudicar justamente quem mais precisa de apoio social. E o pior, gente, nem sempre as pessoas percebem que estão sendo manipuladas. Algoritmos, eles mostram só o que a gente quer ver, criando bolhas onde todo mundo pensa igualzinho ali. E isso dificulta o debate e deixa muita gente presa em narrativas que nem sempre vão corresponder à realidade, entende? Mas apesar desses desafios, a tecnologia ela também trouxe oportunidades incríveis, principalmente para o serviço social. Hoje, assistentes sociais eles podem usar as redes, por exemplo, para divulgar informações úteis, para conectar pessoas a programas sociais, até mesmo para pressionar governos por mudanças. Além disso, o acesso à informação ele ficou muito mais democrático, desde que a gente saiba, lógico, onde procurar, né? Ou seja, a tecnologia ela tem dois lados, isso é claro, tá? Pode ser usada para espalhar desinformação e dificultar avanços sociais, mas também pode ser uma ferramenta muito poderosa para quê? Para promover direitos, para promover inclusão. O grande desafio é aprender a usar tudo isso da melhor forma possível. Bom, que o mundo muda o tempo todo a gente já sabe, e rápido, né? Novas tecnologias surgem, economia oscila, desigualdades se transformam, não só aumentam, mas elas se transformam. E quem trabalha com serviço social precisa estar sempre um passo à frente. Para quê? Para entender essas mudanças e atuar de forma eficiente. Não dá para você ficar parado no tempo. Então, hoje mais do que nunca, é essencial o quê? Uma formação crítica, um olhar atento para as novas formas de desigualdade. Por quê, galera? Não basta apenas você conhecer as políticas públicas. É preciso você entender as causas profundas da pobreza, do desemprego, dessa exclusão social. E isso vai exigir o quê? Estudo constante, troca de experiências, um compromisso real com a transformação social. E é exatamente aqui que entra o papel fundamental do assistente social. Ele não é só um intermediário entre o governo e a população, galera. Quem te diz isso está muito raso. Ele é a ponte que vai conectar direitos e pessoas. É quem orienta, é quem acompanha, é quem denuncia injustiças, é quem luta para que cada cidadão tenha acesso ao que lhe é garantido por lei. Só que essa missão não é fácil. Além de enfrentar desafios estruturais, como, por exemplo, o desmonte das políticas públicas e a falta de recursos, o assistente social ele ainda vai precisar lidar com uma sociedade que muitas vezes não reconhece a importância do seu trabalho.
Por isso, a formação ética e política é tão importante. Para quê? Porque mesmo diante das dificuldades, esses profissionais eles continuam firmes na defesa dos direitos sociais. Então, no fim das contas, galera, atuar no serviço social vai muito além de preencher formulários ou de encaminhar pessoas para programas assistenciais. Não. É sobre mudar realidades, é sobre dar voz a quem precisa e garantir que ninguém seja esquecido. E para isso, tem que estar atualizado, tem que estar informado, tem que estar engajado. Tudo isso é essencial. Quando a gente fala de direitos sociais, por exemplo, muita gente esquece de uma coisa essencial. Sabe o que é? O papel do Estado. Saúde, educação, moradia, assistência, tudo isso faz parte das políticas públicas que deveriam garantir uma vida mais digna para todo mundo. Mas a realidade é outra. Nos últimos anos, a gente tem visto o enfraquecimento das políticas sociais, cortes nos orçamentos, redução de programas assistenciais, sucateamento dos serviços públicos. E quem mais sofre com isso? Lógico, as populações mais vulneráveis. Sem investimento do Estado, gente, as desigualdades elas tendem a aumentar sempre. O acesso a direitos básicos fica ainda mais difícil e o trabalho do assistente social se torna ainda mais desafiador. Só que desistir não é e nem pode ser uma opção. É por isso que é tão importante buscar estratégias para quê? Para fortalecer a atuação profissional. Assistentes sociais, eles precisam estar organizados, eles precisam estar mobilizados e atualizados para garantir que essas políticas públicas elas sejam realmente aplicadas. E isso envolve desde a luta por melhores condições de trabalho até mesmo a pressão, tá? Por medidas que atendam às reais necessidades da população. E aí entra outro problema, a burocratização do sistema. Quem já precisou de um serviço público, galera, sabe muito bem como pode ser muito, mas muito difícil conseguir um simples atendimento. E é papel do assistente social enfrentar essa barreira e garantir que os direitos não fiquem presos no papel. Porque não adianta termos leis bonitas na prática se elas não chegam até quem precisa. Então, no fim das contas, fortalecer as políticas públicas é fortalecer a luta contra a desigualdade. E o serviço social, galera, ele tem um papel fundamental nisso, garantindo que ninguém fique para trás, entende? A pergunta que fica, então, é como podemos pressionar por mudanças reais e tornar o sistema mais eficiente? Então, gente, se tem uma coisa que a história já mostrou, é que ninguém muda o mundo sozinho, tá? Não existe messianismo aqui. E no serviço social, isso é ainda mais verdade. Por quê? Porque para enfrentar as desigualdades, para viabilizar direitos, é essencial trabalhar em rede, juntando força entre diferentes organizações, tanto governamentais quanto não governamentais. Pensa só aqui comigo, ó. De um lado você tem governo, você tem políticas públicas, você tem programas assistenciais, você tem recursos. Do outro você tem as OSCs, né, as organizações da sociedade civil, coletivos, projetos sociais, e tudo isso está diretamente em contato com a população, entendendo as necessidades reais de quem mais precisa. Quando esses dois lados se conectam, o que acontece? Quando eles trabalham juntos, o impacto é muito maior. E não podemos esquecer, gente, o papel dos movimentos sociais. Se hoje nós temos, por exemplo, direitos trabalhistas, acesso à educação, diversas conquistas sociais, foi porque muita gente lutou por isso. E essa luta, ela continua. Movimentos feministas, indígenas, antirracistas, LGBTQIAP+, tantos outros movimentos, eles seguem denunciando injustiças e pressionando por mudanças. São eles que dão visibilidade para problemas que o Estado muitas vezes vai ignorar. E sabe qual é uma ferramenta também poderosa para fortalecer essa mobilização? A própria internet. Hoje, redes sociais, petições online, campanhas digitais ajudam o quê? A espalhar informação, a organizar protestos, até a pressionar políticos. Se antes a mobilização ela ficava restrita a quem podia ir às ruas, agora qualquer pessoa com o celular na mão pode participar da luta por direitos. Ou seja, o serviço social ele não pode estar isolado. A chave para transformar a realidade está o quê? Na união de forças, na mobilização, no uso inteligente dessas tecnologias. A gente tem que usar elas a nosso favor, galera. O desafio é fazer essa rede crescer e agir cada vez mais de forma estratégica.
Então, diante de tudo isso, fica muito claro que o serviço social ele é mais do que uma profissão, ele é uma ferramenta de transformação. Num mundo onde as desigualdades só aumentam e se reinventam ainda por cima, o trabalho dos assistentes sociais se torna cada vez mais essencial. São eles que estão lá na linha de frente, viabilizando direitos, fazendo esses direitos saírem do papel para chegar a quem realmente precisa deles. Mas essa luta não pode ser só deles, né, galera? Concordam comigo? Para construir uma sociedade mais justa, todo mundo precisa se envolver. A gente precisa de políticas públicas que realmente são inclusivas, sejam inclusivas, que não fiquem só no discurso, mas que funcionem de verdade lá no cotidiano, ó, na vida das pessoas. Precisamos também de quê? De profissionais críticos que não aceitem essa desigualdade como algo normal e que continuem pressionando por mudanças reais. E aí entra você, sim, você mesmo. O debate sobre desigualdade, sobre políticas públicas, sobre justiça social, ele precisa ser ampliado. Compartilhar informações, apoiar movimentos sociais, cobrar autoridades, tudo isso faz diferença. Porque mudar a realidade não é só a responsabilidade de quem trabalha com isso, é uma responsabilidade coletiva. Bom, então é isso. Não esquece, tá, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo novo, né? E claro, de deixar seu like, compartilhar o vídeo e de comentar aqui embaixo me contando o que você achou. Até a próxima. Fui.